Em 2100 a.C., uma gigantesca estrutura surgiu no Egito. 2000 anos depois, outra surgiu no México. Um notável segredo liga as duas misteriosas megaestruturas das duas civilizações. Um segredo só revelado pela grande história. Pensamos na história como uma linha de tempo, uma série de acontecimentos que se estendem a 2000 anos no passado. É hora de repensar. Em vez de uma linha, imagine uma rede de direções infinitas interagindo em bilhões de anos, agindo juntas para criar tudo o que conhecemos, nosso universo, nosso planeta e nós mesmos. Quando vemos os momentos mais épicos pelas lentes da ciência e sob uma nova luz revolucionária, os movimentos dos átomos agitam os movimentos dos homens, das civilizações, das galáxias. A história como a conhecemos está ficando maior. Civilizações antigas muito influentes deixaram suas marcas no mundo. A história tradicional procura pistas sobre como os antigos viveram. Mas a grande história revela um estranho padrão nas ruínas. Do Egito, à Mesopotâmia, à Índia, da China, ao Camboja, da Indonésia, à América Central. As primeiras megaestruturas humanas foram pirâmides. É extraordinário ver como historiador que as grandes estruturas criadas pelas civilizações são piramidais em vários formatos. É um mistério profundo. Como civilizações sem contato direto, separadas por oceanos e continentes, e muitas vezes por milhares de anos, criaram estruturas quase idênticas. E por quê? Ao contrário de estradas e aquedutos, pirâmides parecem um desperdício colossal, consumindo décadas de trabalho, suor e sangue de milhares de homens. O mistério é tão desconcertante que muitos acham que a única explicação é sobrenatural. Mas haverá um segredo que une os humanos de modo que ao redor do mundo todos construam as mesmas megaestruturas? A grande história liga esse antigo mistério a nossas origens remotas no reino animal. A cauda do pavão é o que os cientistas chamam de sinal custoso. Um sinal custoso é algo que, aparentemente, é inútil. Como as penas do pavão. São literalmente um problema. Muito longas, impedem de voar. Mas, por outro lado, se ele for barulhento e bonito o suficiente, ele vai ganhar a fêmea. Então, seus genes serão passados. Em todas as espécies, animais usam sinais custosos para atrair companheiros. E o animal humano não é diferente. Os humanos de hoje querem um carrão, uma bela roupa, um belo saldo bancário. Temos sinais de todo tipo por aí. Sem novidade. Os humanos são programados para reagir a sinais custosos não só para o sexo, mas para alguma coisa a mais. A grande história liga nossa evolução em comum à nossa engenharia em comum. Para voltar ao Antigo Egito, onde surgiram as primeiras pirâmides, há 4.500 anos, estruturas que são sinais custosos feitos pelo homem. A questão é, o que o faraó queria sinalizar? A resposta está no tempo.
Olhando do ponto de vista da grande história, você nota que as grandes megaestruturas aparecem sempre no início de um estado. Pela primeira vez, um faraó poderoso organizou as pessoas sob sua mão de ferro. Até recentemente, seus súditos tinham tido muito mais liberdade e o faraó tinha medo de que quisessem a liberdade de volta. Deve ter havido uma sensação de perda quando trabalharam sob ordens. Havia um preço a pagar em termos de liberdade. O faraó devia sinalizar seu poder para provar aos súditos que seria inútil ou até mesmo perigoso se rebelarem contra ele. Uma mega estrutura monumental podia ser o sinal de que precisava. Vejam como juntamos nossa força de trabalho, muitos recursos e construímos essa coisa enorme. De certa forma, a construção pode ser inútil, mas está dizendo, vejam o que podemos fazer. Vejam como somos poderosos. Então as pirâmides foram um meio de antigos líderes manterem o poder absoluto. O tempo é a chave para desvendarmos o padrão global. Estruturas gigantes apareceram no momento em que os humanos começaram a viver em civilizações grandes e permanentes, sob um governante poderoso. Mas antigas megaestruturas têm mais em comum. Não são só grandes, são altas. A altura é chave. Na perspectiva A Grande História, em todas as sociedades, as estruturas maiores e mais admiradas eram também as mais altas. Construir alto, em vez de maciço e horizontal, sempre foi discutido em toda a história da construção. A grande história liga esse instinto básico a nossas origens na natureza. Um animal atacado recua para parecer o mais alto possível. Na natureza, a altura equivale à dominação. Os animais se avaliam entre si com base no respeito instintivo por qualquer coisa mais alta do que eles. Nos humanos, o processo começa cedo. Uma criança olha para cima, vê os pais e instintivamente obedece. Esse respeito pela altura dura a vida inteira. Usamos a linguagem da altura quando estamos criando os filhos ou quando os pomos num pedestal. Veneramos quem é alto. O respeito pela altura ficou inerente a nosso comportamento. Uma das coisas que a gente quer saber é o que nos torna humanos. O que fazem humanos de qualquer sociedade, em qualquer parte. E uma das coisas que vemos é o desejo de sermos admirados. Psicólogos chamam a admiração de emoção social. Acontece frente a coisas altas, que nos fazem sentir pequenos, insignificantes e submissos. A altura inspira admiração. Dá a sensação de algo muito maior do que nós. Algo que não podemos controlar. Se algo é maior do que eu, fico impressionado e isso deve ser mais poderoso ou dominador do que eu. Antigos líderes tentaram pasmar e intimar seus súditos construindo as megaestruturas mais altas que podiam. Você não percebe isso até adotar a perspectiva da grande história. Quando você se afasta e analisa a humanidade inteira, vê os mesmos processos acontecerem e percebe que isso é mais do que cultural. Mas ainda há um mistério. Por que as primeiras megaestruturas têm a mesma forma? E que segredos do universo e da temível força de destruição da natureza as pirâmides revelam?
A grande história revelou a ligação entre o instinto do homem de criar megaestruturas e nossas origens no mundo animal, onde a altura impressiona e intimida os desafiantes. E esse comportamento tem a ver como antigos governantes usaram estruturas para consolidar seu poder quase divino. Mas resta uma questão-chave. Por que nossas primeiras megaestruturas tinham a mesma forma de pirâmide? A grande história volta ao passado. Egito, ano 2570 a.C. O faraó do Egito exigiu um túmulo que se erguesse ao céu. A jovem civilização egípcia nunca tinha tentado nada parecido. Mas a natureza, sim. Como todos os povos primitivos, os egípcios notaram que as coisas mais altas da Terra eram pirâmides naturais. Se você notar o formato de uma montanha, seja ela formada por placa tectônica ou por um vulcão, o formato é sempre o mesmo, muito estável, base larga, se estreitando no topo. Seria a primeira coisa a observar para construir uma coisa muito alta. Para construir grande e alto como as montanhas da Terra, os antigos engenheiros tiveram de desvendar os segredos da força universal, que faz os planetas orbitarem, que mantém a Terra coesa e que ameaça qualquer coisa alta: a gravidade. É a primeira coisa que se deve superar, especialmente em estruturas muito altas, senão a estrutura desmorona. A gravidade dá forma às montanhas. No flanco da montanha, a gravidade empurra o material tanto para baixo, para o centro da montanha, como em ângulo flanco abaixo. Quando o flanco é íngreme, as forças que empurram o material para baixo ficam maiores do que as forças que empurram para o centro. E a gravidade remove parte do flanco. No fim, o ângulo fica tão suave que a gravidade que mantém as coisas no lugar supera aquela que age nos flancos, o que deixa uma base larga e um topo estreito. Para o homem antigo, a ligação da natureza era clara. Se você quer desafiar a gravidade e construir algo alto sem ter séculos de experiência em que se apoiar, construa uma montanha. Mas logo os humanos viram que pirâmides tinham uma desvantagem. Eram sólidas, quase sem espaço interno. Então, por gerações, o homem começou a experimentar meios de desafiar a gravidade. O domo, o teto de dupla abóbada, o arco botante, que transfere peso para o solo, criando espaços abertos em estruturas enormes, mudando o sentido de construção colossal. Para construir uma coisa como uma catedral medieval, era preciso um mundo de conhecimento. Uma perícia que só vem com milhares de anos de conhecimento coletivo. Depois desenvolvemos materiais novos como concreto e aço. Mas para chegar às maciças megaestruturas atuais, isso não foi suficiente.
E o homem se voltou para a natureza de novo e viu uma diferença-chave entre insetos e dinossauros. Nossas primeiras edificações carregam seu peso como o exoesqueleto de um inseto nas paredes externas. Então há um limite para o tamanho desses prédios, antes que a gravidade os derrube. Mas a natureza revelou o segredo para aumentar os tamanhos. O exoesqueleto de um inseto representa 60% de seu peso corpóreo, comparado a 15% em criaturas com esqueletos internos. O peso externo é tão grande que mantém os insetos pequenos. O mesmo problema limita prédios com esqueletos externos. Mas o aço permite que o construtor imite um modelo em escala muito maior. A estrutura dos maiores animais da natureza, como os dinossauros. Analisando os dinossauros com seu esqueleto interno, vemos que puderam crescer muito. Esse é o paralelo com modernos arranha-céus. Tecnicamente, o peso teve de sair das maciças paredes externas para o esqueleto interno para acontecer. A grande história mostrou que a natureza é a mais perfeita engenharia. Suas obras contêm os projetos das maiores estruturas da humanidade, de pirâmides a arranha-céus. Mas essas obras contêm o código secreto que construiu o universo inteiro. A grande história ligou o nosso desejo de grandes construções a um poderoso instinto humano, que nos faz desafiar a gravidade. E decodifica os padrões intrínsecos das megaestruturas do mundo inteiro e de todos os tempos. Agora, a grande história vai mostrar uma conexão maior que une as megaestruturas da humanidade à misteriosa engenharia do universo. No mundo antigo e até hoje, megaestruturas atraem muita atividade. E quando surgem em centros populosos, atraem ainda mais gente à sua volta e em seu interior. Mesmo se fossem construídas só para impressionar, elas se tornam lugar de reunião das pessoas. Se tornam um núcleo para a sociedade de uma cidade ou município. Esses núcleos se tornam lugares onde os fluxos de energia humana se encontram. E disso, muitas vezes, saem resultados inesperados e maravilhosos. É um padrão que vemos em todas as escalas. Da agregação de células para formar criaturas, a megaestruturas humanas que reúnem as pessoas em grandes cidades. Isso liga a algo ainda mais gigantesco. A núcleos de energia do cosmos. Quando o universo começou a esfriar, surgiram as primeiras megaestruturas. Estrelas, sistemas solares e galáxias. A maior parte do universo é o espaço vazio. Não há muita atividade onde há algo interessante. E onde há núcleos de matéria concentrada, como estrelas e planetas em órbita. Aí acontecem coisas interessantes. Na Terra, as megaestruturas humanas refletem essa lei universal. As coisas acontecem onde há complexidade. Podemos ver isso na perspectiva de uma cidade, de uma megaestrutura ou de um ponto de vista muito maior do universo. A grande história tenta conectar eventos que ocorrem em escala universal a eventos que ocorrem em escala do planeta ou da biosfera, digamos, e humanos. E temas-chave parecem permear todos os processos.
todas as perspectivas são a crescente complexidade, a evolução de estruturas mais complexas biologicamente, estruturas universais mais complexas. Claramente, o surgimento da mega-engenharia ou da arquitetura monumental é outro exemplo de que os humanos cruzaram as fronteiras da complexidade. A grande história nos mostrou que, apesar de os humanos sempre construírem estruturas gigantes para impressionar, para consolidar o poder e para imitar a natureza, também estão conectados a um profundo mistério. A humanidade construiu civilizações que refletem a própria estrutura do cosmos. Mas a história das megaestruturas é só o início. Existem enigmas muito maiores ocultos na grande história. Cada episódio revela uma pista. Coisas cotidianas como carne bovina, armas e água detêm a chave. Preste atenção e você terá a revelação do grande mistério. Da nova história do tempo, do espaço. Da nova história do homem.